CBN Tecnologia, uma parceria TecTudo. Com a Ana Letícia Lobac, editora de celulares. Tudo bem, Aninha? Tudo bem, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Tudo bem, fora a frustração de ontem, né? Verdade. Mas a vida segue. E o tema que você nos apresenta é bem interessante, que é o seguinte: como saber se o celular vai envelhecer bem? O que pode ser também quanto tempo dura um celular, quanto tempo precisa trocar, enfim. Como saber se ele está envelhecendo bem? É uma coisa importante para a gente prestar atenção, porque as pesquisas mostram que o brasileiro leva, em média, aí 2 anos e meio para trocar de celular. E para o aparelho, a gente geralmente investe bastante dinheiro no celular, né? Os celulares estão cada vez mais caros e é interessante que a gente consiga ficar com esse aparelho pelo máximo de tempo possível. E para escolher um celular que vai envelhecer bem, a gente precisa prestar atenção a algumas coisas. E a primeira delas é o suporte de atualizações de sistema e de segurança. O que acontece? Quando o celular para de receber atualizações de sistema, ele deixa de receber, por exemplo, novas versões do Android e novos recursos, o que é ruim, porque você fica de fora aí das novidades. Mas quando ele para de receber atualizações de segurança, tudo que está ali dentro do seu celular fica desprotegido e mais vulnerável. Então, a dica que eu deixo é procurar por modelos que tenham pelo menos 4 anos de atualizações de sistema e de segurança garantidos. Essa informação, ela geralmente aparece na página do produto no site da fabricante e a gente aqui no Brasil tem como destaque a Samsung e a Apple, que geralmente oferecem aí pelo menos uns 6 anos de atualização para o usuário, para o consumidor ficar tranquilo. Mas também não adianta você escolher um celular que vai receber atualizações por muito tempo se o corpo dele, né, que a gente chama o hardware, não tiver fôlego para aguentar esse tempo todo. Então tem que prestar atenção também, segundo ponto, no processador e na memória RAM. Se você compra aquele celular mais baratinho, com um processador muito básico, ele até vai funcionar bem nos primeiros meses, mas depois vai começar a engasgar, a travar, porque, né, a gente vai acumulando arquivos, aplicativos vão ficando mais pesados, então você não precisa comprar o celular mais caro do mundo, mas é interessante olhar para celulares com processadores intermediários e com memória RAM de pelo menos 8 GB. A gente fala que em 2026 é o mínimo necessário para o celular aguentar bem. Um outro ponto é o espaço de armazenamento. Esquece aqueles celulares de 128 GB se você quiser passar uns bons anos com o mesmo telefone. Hoje em dia, a gente pode dizer que o porto seguro, pensando nesse longo prazo, são pelo menos 256 GB. Mais um ponto também para prestar atenção é a resistência física do celular. Quando você estiver procurando por um celular, vale pesquisar se na ficha técnica dele tem as letras IP67, IP68 ou IP69. Isso é uma certificação de que o celular aguenta poeira e também quedas acidentais na água, que é uma coisa que todo mundo está sujeito, né? E por último ponto, um ponto muito sensível também, a bateria. Importante procurar celulares com capacidade mínima de 5.000 mAh. Algumas fabricantes hoje em dia, elas estão inclusive sinalizando algumas promessas de saúde da bateria. Elas informam lá no site do produto quanto da capacidade original aquela bateria deve reter após um determinado número de ciclos de carga. Então, vale prestar atenção a isso também. Todas essas informações que eu falei, elas estão detalhadas numa matéria do TecTudo. É só acessar o site. E lá no TecTudo também, a gente tem uma ferramenta de comparador de celulares que ajuda você, na hora que você está ali pesquisando para comprar um novo aparelho, a verificar todas essas especificações que eu mencionei. Eu fiquei aqui curiosa em relação a esse dado que você nos trouxe no começo da nossa conversa, Ana Letícia, que o brasileiro troca de celular, em média,
a cada 2 anos Também e me meio. chamou atenção. É muito pouco tempo para ficar com um aparelho de celular, né, gente? Eu acho, ainda mais considerando que existem aparelhos hoje que têm potencial para durar 3, 4 anos. Eu tenho um celular, por exemplo, que é o iPhone 15, ele é de 2023 e eu não penso em trocar tão cedo. E aí entra a questão também, né, da pessoa avaliar se é de fato uma necessidade de troca, porque o aparelho está obsoleto, ou se foi um desejo criado pela publicidade, né, e pelas fabricantes que sempre estão trazendo novos recursos que parecem essenciais, mas na prática não são, né? Eu digo que o celular tem tanta coisa, tanta ferramenta, eu acho que a gente no dia a dia não utiliza, sei lá, nem 20% do potencial que o celular oferece. Sem dúvida. E aí você deu ótimas orientações, né? Quando a pessoa for trocar, compra aquele que tem uma memória melhorzinha, que tem espaço de armazenamento e não precisa ser o último tipo. A última vez que eu troquei, não troquei pelo mais recente da categoria que eu uso, troquei por um que está ali, digamos, numa situação intermediária e espero que ele dure pelo menos uns 4 ou 5 anos. Pois é, e comprar o último lançamento, na maioria das vezes, nem faz tanto sentido, porque como os celulares têm ficado cada vez mais avançados, mais modernos, não existe um salto muito grande em termos de especificações de uma geração para outra. Às vezes a fabricante melhora uma coisa aqui, melhora uma coisa acolá. Então, um celular de 2024 ou de 2025 ainda tem especificações que te atendem muito bem. Ana Letícia Lobac, muitíssimo obrigado, Aninha. Até mais. Até. Até.